O reinado de Saul é um retrato das complexidades humanas, diante da vontade divina. Ele foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus e ungido por Samuel, mas sua história é marcada por triunfos iniciais, desobediência e um fim trágico. Vamos explorar em detalhes sua jornada, com reflexões e citações bíblicas. Após anos sendo governados por juízes, os israelitas clamaram por um rei para se tornarem como as outras nações. Apesar de ser uma rejeição à liderança direta de Deus, ele atendeu ao pedido. Samuel, o último juiz e profeta, foi encarregado de ungir o escolhido. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para que eu não reine perante eles. 1 Samuel 8, 7. Deus guiou Samuel até Saul, um jovem da tribo de Benjamim, descrito como belo e mais alto do que qualquer outro em Israel. Samuel o ungiu como rei, proclamando: porventura, não te ungiu o Senhor por capitão perante a sua herança. 1 Samuel 10, 1. A princípio, Saul demonstrou humildade e relutância, escondendo-se quando foi chamado para ser proclamado rei. 1 Samuel 10 e 22. Saul começou seu reinado com ações valentes. Quando os amonitas ameaçaram os habitantes de Jabes de Gileade, Saul reuniu um exército e libertou a cidade em uma vitória decisiva. O povo celebrou sua liderança, e Samuel renovou o reino com Saul em Gilgal. 1 Samuel 11. E disse o povo a Samuel: quem é que dizia: reinará Saul perante nós? Traga os amonitas, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, o Senhor operou um livramento em Israel. 1 Samuel 11, 12, 13. Saul parecia destinado a um reinado glorioso, mas as sementes de sua queda já estavam presentes, uma tendência à impulsividade e desobediência. Durante uma guerra contra os filisteus, Saul ficou impaciente esperando Samuel para oferecer um sacrifício a Deus. Ao ver o exército dispersar, ele decidiu realizar o sacrifício por conta própria. Quando Samuel chegou, repreendeu Saul duramente. Agistes loucamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora o teu reino não subsistirá. 1 Samuel 13, 13, 14. Essa foi a primeira grande falha de Saul. Ele escolheu sua própria lógica, em vez de obedecer à ordem de Deus. Mais tarde, Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas e tudo o que possuíam. Contudo, Saul poupou o rei Agag e os melhores animais, alegando que os sacrificaria ao Senhor. Samuel confrontou Saul. O que é que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Por essa desobediência, Samuel anunciou que Deus havia rejeitado Saul como rei. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Após ser rejeitado por Deus, Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. Davi, um jovem pastor, foi ungido por Samuel como o futuro rei. Inicialmente, Davi ganhou a confiança de Saul, tocando harpa para aliviar sua angústia. Contudo, após Davi matar Golias e ganhar fama, Saul passou a enxergar como uma ameaça. O Senhor estava com Davi e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. 1 Samuel 18, 12. O ciúme de Saul cresceu, e ele tentou matar Davi em várias ocasiões. Apesar disso, Davi se recusava a revidar, dizendo: Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. 1 Samuel 24, 6. A obsessão de Saul em eliminar Davi consumiu seus últimos anos, enfraquecendo sua liderança e desviando-o de seus deveres como rei. O fim de Saul chegou em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Os filisteus derrotaram o exército de Israel, e os filhos de Saul foram mortos. Saul, gravemente ferido, pediu ao seu escudeiro que o matasse para evitar ser capturado. Quando o escudeiro recusou, Saul tirou sua própria vida.
Então Saul pegou a sua própria espada, e se lançou contra ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro também se lançou contra a sua própria espada, e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o escudeiro, e todos os soldados de Saul. Os filisteus decapitaram o corpo de Saul, e penduraram-no nas muralhas de Bet-san. Os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira, até chegarem a Bet-san. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes, e ali os queimaram. Então pegaram os ossos, e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias. 1 Samuel 31, 12-13. O reinado de Saul é uma advertência para os perigos da desobediência e do orgulho. Ele começou com grande potencial, mas permitiu que o medo, o ciúme e a insegurança governassem suas decisões. Embora escolhido por Deus, ele perdeu seu caminho, ao colocar sua vontade acima da vontade divina. Seu epitáfio, proferido por Davi, reflete a complexidade de sua vida. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. 2 Samuel 1, 21. Que a história de Saul, o primeiro rei de Israel, seja uma lembrança eterna de que o poder sem obediência a Deus é vazio, e que mesmo os mais escolhidos podem se perder, quando deixam o orgulho falar mais alto que a fé. Sua vida nos ensina que não basta ser ungido, é preciso ser fiel, no trono ou no vale. É o coração submisso a Deus que define o verdadeiro legado de um líder.